nervosa. Faz muito tempo que eu não faço vídeo assim. Eu tô aqui pra falar que esse vídeo foi muito bem organizado, tá? Eu tenho que parar de olhar pra cá, eu tenho que olhar pra cá. Olha o tanto de coisa que eu anotei só pra esse vídeo. Organizado ele está sendo, não sei se vai ficar bom. Se esse vídeo não ficar bom, eu sinto muito. É meu primeiro. Então assim, a gente vai melhorando aos poucos. Começou a ventar também, então se escutar barulho de vento, tá ventando. Oi gente, eu sou a Laura Sofia. E hoje, como meu primeiro vídeo, eu vou fazer teorias do Enhypen. Eu gosto muito de MVs que tem teoria. Então, toda vez que sai comeback do Enhypen, eu sempre converso com as minhas amigas sobre possíveis teorias que fazem sentido. E com a moto passando. Então, com o último comeback deles foi a mesma coisa. Teve muitas coisas no MV que faziam muito sentido na minha cabeça com as teorias que eu já tinha. Então, como eu não vi ninguém falando sobre essas teorias na internet, tanto no TikTok como... Eu não sei nem se pode falar TikTok aqui. Como em outras redes sociais, eu resolvi compartilhar pra vocês. São teorias que na minha cabeça e na cabeça das minhas amigas com quem eu compartilhei faz muito sentido. Inclusive, esse vídeo aqui vai ter créditos para duas amigas minhas, que é a Roberta e a Ana, porque elas me ajudaram muito com as teorias e completaram elas, então vai ter crédito. Então eu vou deixar a rede social delas na descrição. Então vamos começar. Primeiramente eu vou compartilhar pra vocês os números. Meu celular deu piti e eu perdi o vídeo falando sobre os números das blusas dos meninos. Eu estou aqui com outra roupa só pra falar sobre os números e aí volta ao vídeo normal, tá? Os números que eu estou dizendo são os números que aparecem nas blusas dos meninos. Se você for lá ver o MV do último comeback, tem uma parte em que mostra eles de costa e os números que estão nas blusas deles. Poderia ser só números normais e blusas normais, porém, tudo relacionado ao Enhypen tem alguma coisa. Então a minha amiga pesquisou sobre esses números e fazem muito sentido na teoria que eu vou contar pra vocês ao longo do vídeo. Então assim, faz muito sentido, então por isso que eu resolvi compartilhar. Vamos começar com o número do Jay, da blusa do Jay, que é o 99. O 99 significa humanismo e liderança, e vocês vão entender por que faz muito sentido. O 5, que é o do Jake, significa união, harmonia e equilíbrio. O 1, que é o número do Hisum, significa número único e absoluto, criatividade, originalidade e poder, recomeço e novo ciclo. O número 4, que é o número do Joan, significa segurança e estabilidade, pois é a base da pirâmide, firme e estável. É um símbolo de racionalidade, ordem e organização de tudo que é concreto. É um número perfeito que representa concretização de objetivos, iniciativa e senso prático. É a disciplina da força de vontade, força e poder próprio. Joan sendo o líder. O 7 é o número do Sonu e significa... O número 7 é o algarismo que representa a espiritualidade. O 7 é um número muito marcante na numerologia. É o número da perfeição, que integra o mundo do símbolo da totalidade do mundo em transformação. É um número que se aproxima ao homem de Deus. E por último, o 23, que é o número do Sohum. A soma dos dois é 5, também é primo, que simboliza a vitalidade e liberdade. O 23 na numerologia representa uma essência companheira que expressa uma sensação pessoal de liberdade. Temos aqui apenas o do Sohum, não tem o do Nikki, tá? Bom, o Hisum e o Jay, no começo eles eram meio esquecidos, porque a gente não sabia muito bem o que eles eram. A gente não tinha uma referência que nem os meninos tinham do que eles eram. Se eles eram vampiros, se eles eram outros seres do mundo místico, mitológico, enfim. E foi aí que a gente começou a investigar um pouco mais isso e chegamos às conclusões do que mais ou menos pode ser que o Jay e o Hisum sejam. Vou começar falando sobre o Hisum. O Hisum, lá no MV de Given and Taken, a versão japonesa, ele aparece com um curativo no pescoço. E foi a primeira referência que a gente teve do que ele podia ser. Ou seja, ele pode ter sido mordido, mas ainda não foi transformado. E por que eu acho que ele ainda não foi transformado? Lá no MV de Fever tem todo aquele começo
dele, os meninos correndo e ele sendo puxado por uma sombra preta. E por muito tempo aquilo foi me deixando muito confusa do que aquilo significava. E foi aí que a minha amiga compartilhou essa teoria e faz muito sentido, gente. O Hisum pode ter não se transformado ainda. E toda aquela cena que a gente tem no MV Fever seja cenas que estão acontecendo no subconsciente dele. Como assim? Toda aquela sombra preta que tá puxando ele seja o lado vampiresco dele, tentando fazer com que ele se transforme em vampiro. E ele lutando, tentando sair, seja o corpo dele e ele resistindo à transformação. A parte em que simplesmente a porta se fecha e os meninos não chegam até ele, seja meio que uma referência que aquilo, ele lutando contra a transformação, esteja afetando os meninos. Então, na hora que ele fecha a porta, seja meio que ele querendo que aquilo não acabe machucando eles. Então, aquilo pode ser apenas ele lutando para não se transformar. Faz muito sentido. Mas aí, no último comeback agora, a gente teve a cena em que ele para a bola no tempo. Ele para a bola assim no ar e humanos não conseguem fazer isso, uma pena. Então pode ser que ele tenha se transformado ou pode ser que ele não tenha se transformado e tá se transformando aos poucos e tá pegando alguns dos poderes dos vampiros aos poucos e aquele pode ser um deles. Tirando o Hisum, a gente teve algumas referências sobre ele nos últimos comebacks. Mas o Jay, o que é que o Jay é? E foi aí que eu fui caçando aqui na minha cabeça alguma coisa que ele podia ser. E aí eu lembrei, gente, dos caçadores de vampiros. Por que eu pensei nos caçadores de vampiros? Porque lá no trailer do debut deles tem toda aquela cena que ele tá numa casa assim, no meio da floresta, sozinho, enquanto os meninos estão lá do lado de fora. Então, tipo, eu achei bem estranho e eu pensei muito nisso e pra mim faz muito sentido. E também, se ele fosse alguma coisa assim, tipo vampiro, lobisomem, bruxo, alguma coisa assim, teria algum tipo de referência sobre isso nos MVs. Mas a gente não tem nada. E é como tá ali no número da blusa dele, o 99. Humanismo. Humanismo. Ou seja, humano, gente. Humano. Então pode ser que ele seja um caçador de vampiro. Mas por que ele está andando com os meninos então? Porque tem alguns caçadores de vampiros que fazem acordos com os vampiros para poder ambos não se matarem, ou também porque eles têm inimigos em comum. Então, por isso que ele pode estar andando com os meninos. Mas também pode ser que o Jay acabe traindo os meninos. Então é por isso que ele tá meio apagado por agora, assim, nas teorias. Pode ser que os próximos comebacks, as teorias sejam mais voltadas a ele, porque tenha uma futura traição aí dele com os meninos. E, gente, eu super quero, entendeu? Super quero. Outra teoria aqui é sobre... Eu vi muita gente perguntando sobre isso, inclusive. É sobre a cena da praia. Se eles são vampiros e não podem tomar sol, por que eles estavam na praia se divertindo? Eu pensei muito sobre isso e fiquei bastante confusa. Foi aí que a minha amiga Ana entra nessa teoria que ela compartilhou comigo. Ela falou que aquela cena da praia pode ser uma cena deles em outra dimensão. Uma dimensão em que eles não são vampiros. Cara, o nome do álbum é Dimensão Dilema, tipo, Dimensão Dilema. Então, tipo, faz muito sentido aquela cena realmente ser uma cena deles em outra dimensão, em que eles não são vampiros. Então, tipo... Fora também, eu quero compartilhar aqui sobre o fato deles ainda estarem na escola. Porque dá pra ver um pouquinho em Give It Take, Drunk Days e agora, que são meio eles em épocas diferentes. Give It Take lá atrás, Drunk Days um pouco mais recente e agora bem recente. Então assim, por que eles ainda estão na escola? Eles não deveriam estar, sei lá, tendo uma vida de adulto normal? Ou tentando ser normal? Não sei se vocês sabem, eu acho que sim. Os vampiros, quando eles se transformam em vampiros em certa idade, eles não envelhecem mais. Então, se eles se transformarem em vampiros, tipo, com 17 anos, eles vão continuar com a aparência de 17 anos. Seria um pouco estranho se eles acabassem se formando em uma escola e continuassem com aquela mesma aparência. Então, pode ser que eles estejam em outra cidade, em outra escola, tendo uma vida de adolescente normal. Porque tem isso, né, dos vampiros se mudarem de cidade em cidade, as pessoas não desconfiarem de que eles não estão envelhecendo, de que eles
não são pessoas normais que envelhecem e tal. Ou também pode, o Junk Daisy e essa música pode ter apenas alguns meses de diferença na teoria, ou realmente pode ser que eles passou muito tempo e eles apenas se mudaram para continuar fingindo que são adolescentes normais. Então por isso que eles ainda estão na escola. Agora vamos para a teoria do Nikki. Gente, essa teoria é uma teoria que eu crio há muito tempo. E a cada comeback que passa, eu tenho mais certeza de que essa teoria minha faz muito sentido. Que é a teoria de que o Nikki é um híbrido de lobisomem com vampiro. Eu tenho muitas provas pra vocês. Vamos voltar lá no M20 de Given and Taken, onde o Nikki está acorrentado por correntes. E quem acompanha, quem sabe sobre o mundo místico, sabe que isso não tem nada a ver com vampiro. Então, depois de um tempo, eu comecei a ver aquela cena e vi que aquilo lá fazia muito sentido pra ser alguma coisa relacionada a lobisomem. Fora que no chão, a sala é toda escura e no chão, a luz no chão é em formato de lua cheia. Todos sabemos que os vampiros se transformam na lua cheia. Então pode ser que ele estava acorrentado porque ele está prestes a se transformar. Mais provas? Temos. Lá no MV agora, do comeback de agora, eu não vou arriscar falar o nome, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou falar errado. Então, pra não vir gente falar que eu tô falando errado, eu prefiro não falar. Último comeback de agora, dia 12 de outubro. E tá ventando. Tem toda aquela cena do Sonu, que ele vai pegar a bola, né? Que a bola caiu no sol. E assim que ele estende o braço pra pegar a bola, ele acaba queimando o braço, porque ele entrou em contato com o sol, que a bola estava no sol. E todo mundo sabe, né, que vampiros, eles têm todo aquele negócio de que não podem se expor ao sol porque eles se queimam, ou que não podem se expor ao sol porque a pele deles brilha. É isso que usam em Crepúsculo, mas o Enhypen escolheu a teoria de que eles se queimam. Então assim que o Sonu bota a mão lá, ele acaba se queimando, mas logo depois ele já se cura, porque os vampiros têm o poder de se curar rápido. No final do MV, que o Nikki vai lá, pega a bola e sai. Sozinho, sem ninguém ver, sem a presença de ninguém. Ele vai lá, pega a bola e sai. Ele não se queima, não acontece nada com ele. Se ele fosse um vampiro 100% que nem Sonu, ele não iria conseguir pegar a bola. Ele iria se queimar, igual o Sonu. Mas, se ele fosse uma mistura, ele poderia muito bem lá pegar a bola sem se queimar, que foi o que aconteceu. Porque híbridos de duas coisas, como nesse caso vampiro e lobisomem, o Nikki pode herdar algumas coisas de vampiros e outras não, e herdar algumas coisas de lobisomens e outras não. É tipo 50% de cada. E, gente, achei bem suspeito isso. Agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a questão dos números e por que eles fazem tanto sentido. Tem uma teoria que muitas indianas sabem, inclusive eu vi uma menina falando dela sobre no TikTok. Eu vou deixar o arroba da menina aqui, pro povo não falar que eu tô fazendo plágio. Eu vi ela falando sobre isso, inclusive se você quiser lá ver o vídeo dela, fique à vontade. É bom você entender sobre essa teoria, porque ela é complexa e muitas indianas sabem sobre ela, mas se você não sabe, vou dar uma simplificada. É uma teoria de que o Joan, ele é o vampiro mais poderoso de todos. E o Sohun, ele tem inveja de todo esse poder que ele tem. Então ele chama os meninos para ajudar ele pra pegar os poderes do Joan pra eles também. Então fica o Sohun, o Jake e o Sonu, porque eles são os únicos que aparecem com Glitter e Fever, então meio que são eles que foram chamados para o plano do Sohun e concordaram. E o Nikki aparece no MV limpando o Glitter, ou seja, ele não quer participar do plano. E ele descobre tudo isso e quer contar pros meninos, porém os meninos não dão atenção pra ele. Por isso que tem uma parte lá da coreografia de Fever, e todos os meninos estão olhando pro Sohun e não pro Nikki. Em Give and Take ainda, o Sonu consegue morder o Joan, então ele consegue o poder. E em Junk Daisy, ele bota o sangue dele, que tá com poder agora, na fonte pra todos os vampiros beber e assim todos ficarem tão poderosos quanto o Joan. Então esse é um resumo de toda essa teoria. E aí, se você for voltar ao vídeo e ver tudo que eu contei sobre os números, o significado dos números, você vai ver que se batem e aí faz com que a teoria fique bem completa. Ó o trovão? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouquinho das teorias. Lembrando que teorias são apenas coisas que podem ser, não são fatos, tá? São apenas teorias
E eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi feito com muito carinho, eu demorei muito pra fazer ele. Se inscreva no canal, eu vou tentar gravar mais vídeos assim. E deixe seu like, compartilhe aí pra outras indies, ou pra pessoas que estão entrando no fandom pra dar uma ajudada, ou pra quem gosta de teorias. E é isso, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais e as redes sociais das minhas amigas que colaboraram com esse vídeo. Me segue lá no TikTok, eu sou bem ativa lá. E é isso, espero que vocês tenham